Tanto que as coisas que mais trazem consciência são as que mais ameaçam. O establishment, assim, o mundo tridimensional. Então, por isso que os grandes revolucionários acabaram se dando mal. Crucificaram um, queimaram o outro, mataram, enfim, por conta de trazer uma ideia de liberdade. Mas, aqui nesse programa a gente escuta bastante isso, que a gente está caminhando para esse despertar. E que cada vez mais pessoas estão despertando, está tendo um despertar coletivo, né, digamos assim. Porém, eu estava até lendo um estudo essa semana das doenças emocionais, mentais, né, depressão, ansiedade e tal, não sei o quê. Obviamente que pode ter vários motivos para isso, mas, bom, acho que o primeiro deles é o fato de que agora a gente consegue diagnosticar quem é depressivo, quem é ansioso, né, quem tem pânico. Então, assim, é coisa que há 20, 30 anos, 40 anos não tinha. Então, o fato de diagnosticar mais acaba notificando mais, então tem mais casos. Mas, ao mesmo tempo, esse é o momento da história em que a gente tem mais casos É isso aí. de todos os tempos da humanidade. Nem na Segunda Guerra Mundial Isso aconteceu isso, não é? De doenças psíquicas mesmo, né? De vários transtornos psíquicos diversos. E a grande maioria dos casos, as pessoas estão lidando cada um da sua forma, mas eu até estava conversando isso, né? Estava conversando com a minha esposa esses dias, de que ninguém informou a população de que a espiritualidade, que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para você, né, aliviar, tratar e potencializar essa cura emocional. Então as pessoas estão recorrendo cada vez mais à medicina tradicional. Não que a gente seja contra isso, né? Mas eu tenho casos, por exemplo, de amigos que já que o psiquiatra chegou para ele e falou: ó, eu não tenho mais remédio para te dar. Todas as opções que eu tinha, Esgotaram. Exatamente, se esgotaram. Aí, beleza, e agora, o que eu faço? Todas as opções se esgotaram, eu já não sei mais como seguir. Então, assim, tá chegando um momento em que a sociedade como um todo não está tendo mais resposta. É isso aí. Não é para esses problemas. Isso aí, já passou esse momento até. Mas, ao mesmo tempo, existe uma resposta, não é? Que é justamente isso que está falando, que é esse despertar, que é o processo de autoconhecimento, que é a espiritualidade, não é? Que é esse trabalho de reforma interna. E aí, o que eu queria colocar, onde que eu quero chegar com essa história toda? Porque, ao mesmo tempo que parece que a gente está vivendo um processo de despertar amplo, em massa, também parece que a gente está cada vez mais doente, mais quebrado, mais... Boa. Como é que era o termo que você usava, Guru? Você tinha um termo que você usava, um bagaço. Parece que as pessoas estão cada vez mais um bagaço, apesar da gente ter mais ferramentas na medicina e apesar das ferramentas da espiritualidade estarem mais acessíveis. É isso. Então, nós estamos vivendo num momento especial mesmo. E tudo está à tona, o que há de melhor e o que há de pior. A ideia do autoconhecimento, ela nunca foi simpática para os donos do poder. Porque conhecer-se é se libertar. É não se submeter a religiões, a políticas, a ideias que defendem interesses escusos. Né? Se autoconhecer significa ter consciência. E a consciência é a justiça. Não tem quem pode mais, chora menos. Não tem rico, não tem pobre. Não tem... Então, nunca foi interessante para os donos do poder o desenvolvimento da consciência. Então, o autoconhecimento ficou muito velado, ficou muito embaçado, muito deturpado e principalmente estereotipado. E acontece que começou a haver agora uma necessidade premente mesmo.
por conta do aumento da tecnologia, por conta de que o conhecimento está absolutamente democratizado, as pessoas estão diferentes. Então, essa exigência de ter mais consciência, de ir além da própria mediocridade, é uma coisa que está pulsando na classe, nesse ser humano agora. E, ao mesmo tempo, tem essa barreira para cumprir, para poder passar. Aonde, vamos dizer assim, eu não estou querendo entrar muito nessa discussão maniqueísta do império do dragão, das sombras, mas assim, as principais, ou a principal sombra que precisa ser enfrentada para a gente entrar para a era da luz, é a sombra que habita dentro de cada um. Então, cada um, quando a gente fala de autoconhecimento, assim, é muito fácil a gente escapar para técnicas, para mantras, para escolas, para mandalas, e esquece do principal, que está tudo dentro da gente mesmo. E que o grande demônio a ser vencido, ele está dentro de cada um de nós. Então, por isso que eu acredito que a única maneira de mudar tudo isso é internamente, é vibratoriamente. O que é uma revolução, que eu diria, vibratória? Cara, vamos pegar como exemplo da física mesmo. Eu pego um violão, começo a tocar uma determinada corda, em frente ao teu violão, você nem toca. De repente, por sintonia, por simpatia, a corda correspondente começa a vibrar. Isso é vibração. Então eu acredito nisso, que quando cada um começar a mudar a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar, começar a pensar no todo, começar a pensar que somos parte do todo, e somos todos em parte e parte do todos, nós vamos começar a ter um pensamento mais altruísta, uma relação mais amigável, mais bem-humorada. E com isso nós podemos fazer a revolução de uma hora para outra. Sem guerra, sem cair meteoro, sem nada. Mudando o status de como cada um pensa. E isso é possível. Cara, isso é possível. Neurofisiologicamente, a gente não é nada. A gente está alguma coisa. Se a gente está, significa que não é estático. Se a gente está aqui, a gente pode estar ali amanhã. Então, eu posso dizer uma coisa assim, que pode parecer um atrevimento, mas assim, a fonte de toda a infelicidade humana é pela péssima qualidade dos seus pensamentos. A fonte de toda a prosperidade e alegria humana advém da boa qualidade desses próprios pensamentos. Só que a gente não sabe pensar. A gente não sabe nem qual é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Nós ficamos tendo pensamentos que nem são nossos. Foram criados na nossa cabeça. Nem isso a gente sabe. Nem ensinaram isso pra gente. E a gente fica com essa barulheira achando que está pensando e repetindo ideias que não são nossas, que são das igrejas, das famílias, da sociedade, das instituições, e a gente vai esquecendo de viver e de escutar a nossa própria voz. Então, enquanto a gente estiver vivendo distante da nossa própria essência, da gente, não é algo romântico isso, é algo que é necessário, é vital. A gente vai ficar obedecendo lei que não somos nós, vamos ficar perseguindo ideias que não são nossas. Então essa revolução, eu acredito que tenha que ter um choque. Mas eu acredito que ela começa realmente individual. Individual. É simplesmente procurar pensar um pouco mais. Perceber quem é, estar mais presente. A gente não vive no presente, ou vive pré-ocupado, previamente ocupado com alguma coisa, ou pior que isso, pós-ocupado. A grande maioria de nós só está aqui com o coração batendo para sobreviver, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Você olha para essa cidade, esse mar de prédio, de pessoas, você tira os prédios, você só começa a enxergar as pessoas, você imagina aquele mundo de pessoas, quase todo mundo tentando sobreviver e ganhar dinheiro. E ninguém pensa em amar. Ninguém pensa de onde veio, para onde vai. Então, cara, isso aí é que está um absurdo.